Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão de caso criminal, é só comentar aqui embaixo que eu já tenho uma lista gigantesca, porque todo dia eu descubro um caso novo, eu anoto. Mas quando vocês sugerem alguma coisa, eu entendo que vocês querem aquele pra já, então eu me apresso pra tentar fazer ele o mais rápido possível. E chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Os assassinatos das escoteiras de Oklahoma é um caso não resolvido que aconteceu entre o dia 12 e o dia 13 de junho de 1977. E esse crime ocorreu no Camp Scott, no condado de Mays, em Oklahoma. E as vítimas foram 3 escoteiras de 8 a 10 anos de idade que foram estupradas e assassinadas. Em 1928, o Camp Scott abriu suas portas para meninas de 8 a 18 anos, dando-lhes a oportunidade de passar algumas semanas de verão nas belas Ozark Hills de Oklahoma. Em 1977, era administrado pelo Conselho de Escoteiras do Império Mágico e cresceu para incluir 10 parques de campismo, um grande salão e piscina, situado dentro de 410 acres à margem esquerda da Snake Creek. Cada acampamento foi localizado próximo à avenida principal, The Cookie Trail. Os acampamentos receberam nomes de tribos nativas americanas e consistiam em tendas de lona em cima de plataforma de madeira, mais ou menos ao redor de uma fogueira cercada de pedras, e as tendas, que tinham capacidade para 4 pessoas, eram supervisionadas por conselheiros que teriam sua própria barraca. Os acampamentos de verão nos Estados Unidos é uma coisa bem famosa, existem muitos, acho que provavelmente vocês já viram em algum filme, e eles têm como objetivo ser um local para as crianças e adolescentes irem nas férias de verão, que é logo depois das aulas, onde eles possam se divertir e relaxar em contato com a natureza. Só que para várias crianças que vão para esses acampamentos, no começo é um pouco difícil e estressante, porque eles provavelmente é a primeira vez que estão fora de casa e longe dos pais, e também eles estão em um lugar completamente desconhecido, com várias crianças que eles nunca viram na vida. Só que geralmente quando eles chegam lá, essas preocupações vão embora muito rápido, porque eles percebem que outras crianças também estão na mesma situação que elas, então elas meio que se relacionam e se entendem por conta disso. E também, para fazer com que essa experiência seja o mais tranquila possível, tem os conselheiros de acampamento, que geralmente são adolescentes, e eles também estão lá para garantir a segurança das crianças. No dia 12 de junho de 1977, cerca de 140 crianças e adolescentes saíram do prédio do Conselho de Escoteiras, que ficava localizado em Tulsa, e foram em direção ao Camp Scott, que ficava localizado a cerca de 80 quilômetros a leste de Tulsa. E somente quando elas chegavam no campo que elas descobriam em qual acampamento e em qual tenda que elas ficariam, porque o Camp Scott ele era uma área gigantesca e dentro dessa área tinham 10 acampamentos diferentes e dentro de cada acampamento tinham algumas tendas. Alguns lugares eu vi que tinham 4 tendas, outras eu vi que tinha de 7 a 8. Carla White e Susan Ewing, de 18 anos, junto com Dee Elder, de 20, foram designadas como conselheiras do acampamento Kiowa. E no acampamento Kiowa ficariam 27 crianças aos cuidados dessas conselheiras, e sendo 3 delas ficariam na tenda 8. Essas 3 meninas eram Lori Lee Farmer, de 8 anos, Michelle Heather Goose, de 9, e Doris Denise Milner, de 10. Embora isso não seja claro no mapa, o Kiowa era o acampamento mais isolado de todos, porque estava cercado por uma floresta extremamente densa, e a barraca 8 era a última na fila daquele acampamento, fazendo também com que fosse a tenda mais remota e a única que não era visível da tenda dos conselheiros devido aos chuveiros que bloqueavam a vista. Por volta das 18 horas, todas as crianças foram para o refeitório jantar, só que devido a uma enorme tempestade que surgiu do nada, elas tiveram que voltar para sua tenda às 19. E então, como não tinha muito o que fazer, porque elas não podiam brincar, não podiam fazer nenhuma atividade recreativa, os conselheiros tiveram a ideia de fazer com que elas escrevessem uma carta para seus familiares. E não demorou muito até que algumas coisas estranhas começassem a acontecer. Em algum momento, antes das 22 horas, um conselheiro do acampamento Comanche viu uma luz na floresta se movendo em direção ao norte, que era onde ficava localizado o acampamento Kiowa.
Às 10 horas, quando Dee Elder foi informada dessa luz, ela verificou todas as tendas para ver se todas as crianças estavam bem e estava tudo normal, estava todo mundo brincando tranquilamente. Por volta da meia-noite, Calloway Heights teve que escoltar algumas meninas que estavam nos sanitários, que estavam fazendo muito barulho, de volta para suas tendas. E às 1h30 da manhã, as mesmas meninas ainda estavam fazendo muito barulho. Então Carla saiu de sua tenda com uma tocha e gritou para que elas parassem de gritar tanto e que fossem dormir, porque no dia seguinte teriam várias outras atividades para elas fazerem. E foi nesse momento em que ela ouviu um barulho estranho vindo de trás das tendas. E quando ela virou sua tocha em direção, o barulho parou. E então ela voltou para sua barraca e foi dormir. Por volta das 3 horas da manhã, tiveram relatos de algumas meninas que acordaram esse horário por conta de muitos barulhos. Em um dos relatos, uma menina falou que ela ouviu apenas um grito e depois parou. E em outro relato, outra menina falou que ela ouviu uma criança chamando pela mãe. E ao mesmo tempo desses barulhos, tinha alguém entrando nas tendas do acampamento Kiowa e roubando alguns itens, principalmente bolsas e alguns pares de óculos. O último relato foi de uma criança da tenda 7 que acordou no meio da noite com um homem levantando a parte traseira da tenda dela e ligando uma luz como se fosse uma lanterna. E então, pouco tempo depois, ele fechou a lona novamente e foi em direção à tenda 8. Depois do que provavelmente foi uma noite muito complicada para os conselheiros, porque as crianças estavam muito agitadas, afinal era a primeira noite delas no acampamento, Carla Wilhite acordou às 6 horas da manhã para que ela pudesse tomar banho antes das crianças acordarem. E quando ela estava a caminho nos chuveiros, ela viu uma coisa que ela achou meio esquisita, que eram alguns sacos de dormir jogados perto de uma árvore. E como ela achou aquilo muito esquisito, ela foi olhar mais de perto para ver o que era. E o que ela descobriu foi uma cena terrível, que era o corpo de uma das meninas da tenda 8. Doris Milner estava parcialmente nua, gravemente espancada e claramente sem vida, e ela também estava deitada ao lado do saco de dormir. Depois de perceber que havia descoberto um corpo, Carla Wilhite imediatamente acordou Dee e Susan para ajudá-la a verificar as outras crianças. Dee começou verificando a tenda 8, o que ela rapidamente percebeu que todas as 3 meninas estavam desaparecidas. Depois, Carla vai para a tenda da diretora, Barbara Day, para avisar o que ela tinha acabado de ver. Ao chegar ao corpo, a enfermeira verificou o pulso para ver se a criança estava realmente morta e, infelizmente, Doris Denise Milner havia falecido. Ela teve diversos ferimentos na cabeça e suas mãos estavam amarradas nas costas. A enfermeira, então, foi chamar Richard Day, que era o marido de Barbara Day, e ele acabou descobrindo os outros 2 corpos que estavam ao lado do corpo de Doris, dentro dos sacos de dormir. E mais tarde, esses corpos seriam identificados como Loris Farmer e Michelle Goose. Enquanto isso, Barbara ligou para o xerife da cidade, Harold Berry, porque naquela época ainda não tinha o 911, então não tinha como eles ligarem para um serviço de ambulância. Eles tinham que falar primeiro com o xerife para depois ele ver o que ele tinha que fazer. Por volta das 7h30 da manhã, já haviam vários policiais na região e as outras escoteiras que não haviam sido informadas do que estava acontecendo foram levadas para participar de algumas atividades fora do acampamento, enquanto esperavam o ônibus chegarem para levá-las de volta ao prédio do Conselho do Império Mágico em Tulsa. Os pais foram informados de que algo tinha dado errado e que teriam que buscar seus filhos no prédio do conselho. E os pais das vítimas foram informados que elas haviam sofrido um acidente no acampamento e só depois de uma reunião que eles descobriram que elas haviam morrido. E eles só descobriram que elas haviam sido assassinadas quando eles viram nos jornais. E antes de partir para a investigação, eu quero voltar com vocês 2 semanas antes do crime. Uma conselheira do Camp Scott relatou, depois dos assassinatos, que 2 semanas antes a sua tenda havia sido invadida e a pessoa havia roubado alguns itens, incluindo alguns óculos. E ela percebeu também que em uma caixa vazia de donuts tinha uma mensagem que dizia que 4 meninas seriam assassinadas no acampamento naquele verão. No entanto, acreditando que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, ela simplesmente jogou fora o bilhete e não avisou do ocorrido para ninguém. Às 8 horas da manhã do dia 13 de junho, um xerife chamado Pete Weaver, quando chegou na cena do crime, ele percebeu que ele precisaria de ajuda de outros departamentos e então ele entrou em contato com o OSBI, que é o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma. E a investigação ficou bagunçada rapidamente porque várias coisas que poderiam ter sido evitadas não foram. Em primeiro lugar, a cena do crime, que deveria ter sido protegida imediatamente, não foi. Isso significava que praticamente todos os policiais e os funcionários do acampamento poderiam transitar tranquilamente, sem problema nenhum.
Os corpos, por outro lado, foram protegidos por Harry Barry, que assim que chegou na cena do crime, ele já tentou isolar os corpos para que nada fosse tocado. Começando na própria tenda 8, o assassino teria se aproximado por trás e soltado as abas traseiras para conseguir entrar. Os investigadores acreditam que Lori e Michelle foram assassinadas dentro da barraca, a julgar pelo respingo de sangue nas paredes de lona e no piso de madeira, e ambas haviam sido agredidas sexualmente. No local, os investigadores descobriram vários itens, uma lanterna com impressão digital que não pertencia a ninguém do acampamento, um pé de cabra, uma bota com sangue, fita adesiva preta e um fio de cabelo preto e uma corda. Logo no início das investigações, os policiais descobriram que aquela corda havia sido roubada de uma fazenda que ficava localizada a 1,6 quilômetros do Camp Scott. O fazendeiro Jack Shroff tinha um álibi sólido para aquela noite e ele também se voluntariou para fazer um teste de detecção de mentiras e ele passou. Dentro de alguns dias, o OSBI já havia eliminado alguns homens óbvios como suspeitos, como Jack Shroff, Richard Day e também um guarda florestal chamado Ben Woodward. O xerife Weaver tinha também mais um homem em sua lista que, à primeira vista, provavelmente era um suspeito. O indiano Cherokee Gene Leroy Hart já estava em fuga há 4 anos, após ele fugir da prisão que havia sido comandada por Weaver no condado de Mays, e ele era conhecido por estar na área de Ozarks. Nos últimos anos, o fato dele ter escapado de Pete Weaver fez com que muita gente acreditasse que aquilo na verdade era uma vingança pessoal, e isso foi exacerbado pelo fato de que não havia nenhuma evidência física que levasse Gene Leroy à cena do crime. Gene Leroy Hart, que na época tinha 34 anos, já havia escapado da prisão 2 vezes. A primeira vez que ele esteve na prisão foi por agredir sexualmente 2 mulheres grávidas, amarrando-as e colocando fita adesiva em todo o rosto, depois levando-as para o meio do nada e deixando-as morrer. Milagrosamente, uma das mulheres conseguiu se libertar e obter ajuda, e Hart foi pego logo após sua primeira fuga, mas foi libertado pouco tempo depois. E enquanto estava em liberdade condicional, ele foi preso novamente por roubo. E só dessa vez ele recebeu uma prisão perpétua por quebrar a sua liberdade condicional, mas não pelo fato dele ter matado uma mulher e tentado matar outra. E adivinha, ele fugiu da prisão novamente, só que dessa vez ele fugiu para bem longe para que ninguém conseguisse capturar ele. E isso aconteceu em 1973, e quando os crimes aconteceram em 1977, ele ainda estava foragido. Há uma grande comunidade Cherokee em Cookson Hills, em que Leroy fazia parte, e lá ele era muito respeitado e cercado por pessoas que queriam ajudá-lo a fugir da polícia. Todos pareciam pensar que Leroy era um cara muito legal. Vários dias após os assassinatos, alguns caçadores descobriram uma caverna que parecia ter sido habitada. Na caverna haviam vários itens, incluindo fotos que Leroy possuía enquanto estava na prisão, óculos femininos e jornais. Dentro da lanterna descoberta na cena do crime, foram encontradas algumas páginas de jornal amassadas que pareciam coincidir com o jornal encontrado na caverna, o que acabou levando os investigadores a chegarem à conclusão de que Gene Leroy Hart havia passado um tempo ali. Talvez a coisa mais esquisita encontrada na caverna foi uma frase escrita na parede que dizia: "O verdadeiro assassino esteve aqui. Adeus, tolos." Um informante, que provavelmente foi alguém que havia sido ameaçado pela polícia, disse às autoridades que Leroy estava morando com um homem Cherokee chamado Pigeon em Cookson Hills, que ficava a 80 quilômetros de Camp Scott. A polícia então foi à casa de Pigeon e encontrou Leroy lá dentro, e então eles o prenderam. E eles chegaram a perguntar se ele havia matado as crianças, e a resposta dele foi: "Vocês nunca vão me prender." Depois disso, ele não falou mais nada para a polícia. Eis que a situação ficou muito mais complicada, porque os apoiadores de Leroy ficaram muito chateados pelo fato de ele ter sido preso. E quando a polícia vasculhou a casa de Pigeon para ver se tinha alguma coisa, eles não encontraram nada. Eles só foram encontrar na segunda vez, que foram algumas coisas que a conselheira do acampamento havia dito que haviam desaparecido no Camp Scott. E Pigeon disse que aqueles itens nunca estiveram na casa dele e que foram plantados. Nas semanas após os assassinatos, uma empresa de segurança foi contratada para ficar no Camp Scott enquanto a investigação ocorria, e o acampamento já estava completamente desocupado, não tinha mais nenhum funcionário lá, a não ser
os funcionários da empresa de segurança. E de acordo com eles, haviam ainda várias evidências que alguém ainda estava perseguindo o acampamento. E essa pessoa estava deixando várias pegadas na areia fresca e também abrindo e fechando várias portas. Os seguranças também afirmaram que eles haviam visto uma silhueta na floresta. Em várias ocasiões, eles chegaram até a usar os cães para poder ver se eles achavam alguma coisa. E em uma dessas vezes, um dos cães de guarda voltou completamente abalado e parecia que havia sido atingido por alguma coisa. A essa altura, enquanto a investigação estava ocorrendo, os apoiadores de Leroy estavam passando a ser muito agressivos, a ponto das famílias das vítimas terem que andar com escoltas porque eles estavam se sentindo ameaçados. Então, além de terem perdido os filhos, eles tiveram que temer a própria vida. O julgamento se transformou em um circo quando a defesa passou a desmontar cuidadosamente o caso da promotoria. E os argumentos utilizados foram: as pegadas encontradas na tenda seriam pequenas demais para serem de Jeannie Leroy Hart. A impressão digital não batia com a de Leroy. Alegou-se também que, apesar de terem afirmado que o cabelo encontrado na tenda era o de Leroy, ele apenas parecia e não tinha como provar que era realmente dele. Lembrando que naquela época a tecnologia genética era muito escassa, então eles não tinham como obter um resultado conclusivo. E foi enfatizado também a possibilidade das evidências terem sido plantadas. E após 6 horas de deliberação do júri, eles acharam que Jeannie Leroy Hart era inocente dos assassinatos das escoteiras de Oklahoma. Depois que o júri tomou sua decisão, Jeannie foi levado de volta para a prisão e ele agora teria que cumprir as sentenças dos crimes anteriores, que seriam um total de 305 anos. Ou seja, ele estava com prisão perpétua. Só que apenas 2 meses dentro da prisão, Jeannie Leroy Hart teve um ataque cardíaco e acabou falecendo aos 35 anos de idade. Os pais de Lori Farmer e Doris Milner chegaram a abrir um processo de 5 milhões de dólares contra o Conselho do Império Mágico, acusando-os de negligência que levou à morte de suas filhas. Eles argumentaram que o bilhete que havia sido encontrado falando que 4 meninas seriam assassinadas naquele verão deveria ter sido reportado, e também que o fato da barraca de suas filhas ficar mais longe do que as outras fazia com que elas se tornassem um alvo fácil. Mas o júri acabou decidindo a favor do Conselho do Império Mágico, alegando que as mortes não ocorreram devido à negligência. Em 2008, devido ao avanço da tecnologia, os fluidos corporais encontrados na barraca foram levados para análise, mas infelizmente, devido ao estado das amostras, eles não obtiveram nenhum resultado. Então, em 2017, o atual xerife do condado de Mays criou um fundo para angariar dinheiro para um novo teste de DNA, já que agora os avanços teriam crescido ainda mais, então talvez fosse possível ter algum resultado. Ele chegou a arrecadar 30 mil dólares, mas depois não teve mais nenhuma informação sobre isso, o que leva a gente a acreditar que também com esse novo teste, eles não obtiveram nenhum resultado. E provavelmente isso aconteceu pela alta taxa de contaminação das amostras. E infelizmente até hoje o caso não foi resolvido e o Camp Scott fechou praticamente na mesma época e nunca mais abriu. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo também, que ajuda bastante. E se vocês têm algum caso que queiram que eu traga aqui pro canal, é só comentar aqui embaixo. E é isso, até semana que vem.